E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro, eu sou cofundador aqui da Pixie Academy e nesse vídeo eu vou ensinar você como que você pode fazer a autenticação JWT utilizando o framework Nest.js com a linguagem TypeScript. O que eu vou passar nesse vídeo está sendo baseado na documentação do Nest, é só vocês entrar e ver também, é uma forma de aprender, porém eu vou fazer de um jeito traduzido para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um repositório na nossa pasta, aqui no nosso computador. Eu vou criar um auth aula e vou dar um cd auth aula. Beleza, aqui eu vou dar um nest new. Se você não sabe o que esse comando faz, eu já ensinei no vídeo anterior de como você pode criar o seu próprio ChatGPT utilizando a API da OpenAI. O card vai estar passando aqui em cima, se você quiser pode clicar e assistir esse vídeo depois desse, hein? Não vai ser agora não. Depois de digitar o comando nest new, a gente vai colocar o ponto, que significa que a gente quer inicializar o repositório e o projeto Nest nesse diretório. Agora ele me pergunta para escolher o Node Package Manager, eu vou optar pelo NPM mesmo. Pronto, agora a gente tem todos os arquivos necessários para o Nest e a gente pode visualizar eles dando o comando code ponto. Agora a gente encontra esses arquivos aqui no VS Code. Vamos deixar o VS Code um pouco de lado, agora a gente vai rodar 3 comandos para criar arquivos dentro do nosso projeto. O primeiro comando é o nestg-module auth. Ele vai criar uma pasta com um módulo. Vamos também rodar o comando nestg-controller auth. E o mesmo comando para o serviço também. Se a gente for visualizar aqui no código, na pasta src, a gente vai ver que tem uma nova pasta auth contendo todos os arquivos que a gente acabou de criar. O módulo, o controller, o serviço e seus respectivos testes unitários. Quando a gente cria esses arquivos pela CLI do Nest, eles já são importados automaticamente no módulo principal. Se a gente for entrar aqui no arquivo app-module, a gente vai ver que o auth module já está sendo importado aqui no array de imports. Para fazer um melhor uso e exemplificar melhor para vocês, eu já vou criar um módulo de usuários para fazer essa autenticação e a gente ter um array mocado de usuários pré-definidos. Nós vamos criar do mesmo jeito que a gente criou o módulo de autenticação, com o comando nestg-module users. E a gente também vai criar um serviço para users. Aqui no código, nós podemos ver que tem uma pasta nova para usuários, que contém módulo e serviço. Não tem nada nas classes aqui, mas a gente já vai preencher. O primeiro arquivo que nós vamos modificar é o nosso serviço de usuários. A gente vai dar um enter aqui na nossa classe. Declaramos o nosso array com 2 usuários mocados, que contém user ID, username e password. Para deixar melhor, a gente vai criar uma interface também para o nosso usuário. E vamos falar que esse array é do tipo um array de users. A próxima coisa que a gente vai fazer na nossa classe é criar uma função assíncrona, onde a gente vai chamar ela de findOne, porque ela vai buscar um objeto dentro do nosso array por username. Em uma aplicação real, os seus usuários não vão estar em um array, eles vão estar provavelmente no seu banco de dados. Mas como esse vídeo é só para ir direto ao ponto, que é na autenticação, mocamos os nossos usuários e vamos usar o método find para percorrer esse array e encontrar o usuário que tem o mesmo username que a gente está recebendo no nosso parâmetro. Então a gente vai abrir parênteses, vamos dar um nome para esse parâmetro de username, porque é o nosso username, a gente vai falar que é do tipo string, e também a gente vai falar que essa função retorna uma promise de user, porque é findOne, né? Então ela vai retornar só um usuário. Depois disso, a gente vai chamar esse array com this.users, vai chamar um método find, que é um método de JavaScript para array, e vai abrir uma ARM function dentro desse método find, passando users como argumento e comparando user.username com o username que a gente está recebendo como parâmetro nessa função, que vai provavelmente vir do body. Com isso, a gente já tem o nosso serviço de usuário pronto. Ele é bem básico, a única coisa que ele faz é ter um array de usuários e retornar um usuário caso o username for igual. É um serviço simples. A gente vai usar esses 2 usuários que a gente mocou para fazer o nosso serviço de autenticação, a nossa rota de login. Como a gente vai usar o nosso serviço de usuário
usuários dentro do nosso módulo de autenticação, a gente tem que exportar o nosso módulo de usuários. Por isso, aqui a gente vai chamar o campo exports e passar um array que dentro dele vai ter o nosso user service. O próximo arquivo que a gente vai modificar é o nosso serviço de autenticação. A gente vai dar um enter e a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o nosso constructor, passando como argumento de forma privada, né, private, o nosso user service. Para isso a gente tem que importar o nosso user service. E também a gente vai precisar instalar o JWT direto do Nest. Para isso a gente tem que instalá-lo. O comando que a gente vai rodar é esse daqui: npm install /nestjs/jwt. Depois de ter instalado, a gente pode importar o JWT Service aqui do Nest JWT e passar ele como parâmetro de forma privada aqui no nosso constructor também. A partir de agora a gente já vai começar a criar o nosso método que vai fazer o login do nosso usuário. A gente vai declarar uma função assíncrona e vai chamar ela de SciGin. A gente vai abrir parênteses e como você já está acostumado aí usando a internet, no SciGin é comum a gente passar password e username. O Copilot ele já me sugere aqui, mas eu vou escrever password. Depois de armazenar o nosso usuário na constante user, o Copilot nos sugeriu um if que a gente não vai precisar usar. A gente vai criar o nosso if, vai abrir parênteses para passar os nossos argumentos. A gente vai passar a nossa variável user com o ponto de interrogação. O que a gente quer dizer com esse ponto de interrogação? A gente está falando se aquele método lá, findOne, deu certo, ou seja, se user existe, tenta pegar o password, ó, como a gente declarou a interface, só de a gente dar o ponto, a gente já tem acesso aos 3 campos que esse objeto pode ter. A gente quer o password, então a gente vai dar um enter aqui e vai verificar se ele é igual ao password que a gente está recebendo no nosso body. Beleza? A gente vai abrir aqui as chaves, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos verificar se ele é diferente do que nosso password e vamos retornar um erro caso for diferente. Beleza, agora que a gente vai verificou se a senha é igual a do objeto que está presente no meu array e o objeto que eu estou recebendo do meu body, se a senha for igual, ele vai passar esse if, ou seja, esse erro que eu falei de não autorizado, ele não vai ser retornado para o meu usuário. Agora, o Copilot já nos sugere que a gente armazene as nossas informações em uma constante payload. Então, a gente cria um objeto com o username que veio do nosso método e um campo sub que é o nosso user ID, que também veio desse método. Depois disso, o Copilot já nos sugere também, a gente vai retornar um access token chamando o serviço de JWT, gerando o token do nosso objeto payload. Agora o nosso serviço de autenticação está pronto. A gente vai passar para a próxima etapa, que é construir a rota de autenticação. Beleza, agora aqui no nosso controller de autenticação, a gente vai dar um enter, vai declarar um constructor também. Como argumento, eu vou passar de forma privada o meu auth service, que é do tipo auth service. Beleza. Depois disso, a gente vai chamar o decorator http code, falando que essa rota vai retornar 200. Vamos chamar também o decorator post, avisando que essa daqui é uma rota post. E vamos passar como argumento, ao invés de SciGin, eu vou passar login, para deixar mais explícito. Aqui vamos mudar também, ao invés de passar 200 direto, eu vou chamar o http status e vou passar OK. E esse HTTP status também tem que ser importado aqui no nosso arquivo, no nosso Nest Common, né? Agora a gente já pode abrir a nossa função SciGin e passar como argumento decorator body. Vou abrir chaves, esse body vai vir do Nest Common também. Vou dar o nome desse body de SciGin DTO e vou falar que ele é do tipo record string ou N. Como essa é uma rota de login, nós temos que avisar para nossa aplicação que isso aqui é uma rota pública, senão ele já vai pedir autenticação direto na rota de login, o que não faz o menor sentido. Como que ele vai estar autenticado, sendo que ele está usando a rota para ser autenticado? Então a gente vai criar um decorator para avisar que essa rota é pública. Aqui na pasta src, vamos criar uma pasta decorators e um arquivo public.decorator.ts. A primeira coisa que a gente vai fazer
fazer nesse arquivo é importar o set metadata do NashCommon, exportar uma constante que é isPublic underline key e uma string que é isPublic. Ok. A gente vai exportar outra constante também, que o Copilot já nos sugeriu aqui, que vai ser passando o isPublic true como argumento do set metadata que a gente importou do NashCommon. Beleza, com isso o nosso decorator já está pronto. A gente já pode vir aqui no nosso controller, importar ele aqui e falar que essa função é pública. Agora a gente não precisa mais estar autenticado para acessar essa rota. Vamos aproveitar também e criar uma rota GET para acessar as informações do nosso perfil, que é uma rota bem simples. A gente só vai importar aqui do NashCommon também o request. A gente vai falar que rec é do tipo N, só para ele sumir esse errinho aqui. E também vamos importar o get decorator aqui do NashCommon. Com isso a gente já tem o nosso controller pronto, as nossas duas rotas, o auth/login e o auth/profile. O login é para a gente logar, né? Para a gente fazer a autenticação, e a /profile para a gente acessar as informações do objeto do nosso usuário. Agora a gente vai criar o arquivo que mais contém lógica na nossa aplicação, que é o auth_guard. Na pasta auth, vamos criar um arquivo auth.guard.ts. Nós vamos exportar uma classe que vamos chamar de auth_guard, que vai implementar canActivate do NashCommon. Beleza, a gente vai abrir chaves aqui e deixar ela vazia por enquanto. A primeira coisa que a gente vai criar o nosso constructor, passando como parâmetro do nosso constructor o nosso JWT service e o private reflector, que nós vamos pegar do NashCore, beleza? Com os dois argumentos já no nosso constructor, a gente vai passar para a primeira função, que é assíncrona, e a gente vai dar o nome de canActivate, beleza? Vamos fechar aqui. Ela já recebe um argumento que é o execution context, que a gente chama de context, e vamos falar também que ela retorna uma promise de booleano. A primeira coisa que vamos fazer no nosso auth_guard é verificar se a rota é pública. Caso for pública, a gente só retorna true e fala que ele pode continuar acessando a nossa aplicação e tá tudo bem. Para isso, a gente vai declarar uma constante public. O Copilot já nos sugere chamar o this.reflector. Eu vou deixar esse R minúsculo aqui, né? Porque o nosso R maiúsculo já é a nossa classe não instanciada. Eu vou também importar o execution context aqui do nosso NashCommon. O método que vamos usar dentro do nosso reflector não vai ser o get, vai ser o get all and override. Vamos tipar ele aqui como um booleano. A gente vai passar como argumento aquela variável que a gente declarou no nosso arquivo decorator, a isPublicKey. A gente vai importar ela aqui em cima, isPublicKey, e vamos passar ela aqui como o primeiro argumento deste método. E depois vamos dar uma vírgula, abrir um array, dar um parênteses e passar isso mesmo que você está vendo. Vamos só apagar aqui, o Copilot nos sugeriu coisa demais. Vou colocar o parênteses aqui. Beleza. Então a gente passa como segundo parâmetro um array contendo context.getHandler e context.getClass. Aqui a gente já consegue verificar se a nossa rota é pública ou não. Se for pública, a gente vai retornar true. Vamos, ao invés de chamar ela de pública, vamos chamar ela de isPublic. Aí faz mais sentido, beleza? Depois de verificar se a nossa rota é pública, a gente vai fazer isso aqui que o Copilot está nos sugerindo, vai armazenar o nosso request e deixar ela nessa variável, e vai criar outra função fora da canActivate, que vamos chamar, é uma função privada, né? Vamos chamar de extract token from header, que vai receber um argumento que é o request, que vai ser do tipo request. Vamos abrir ela. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma constante que vai ter type e token. E vai fazer isso aqui que o Copilot está nos sugerindo. Pegar o header authorization ou uma string vazia e vai splitar todos os espaços em branco. Agora a gente vai dar um return em um if ternário, que a gente vai verificar se type é igual a bearer, eu não sei como falar isso. Se for verdade, a gente vai colocar o token, se não, a gente vai retornar null. Agora a gente vai voltar para a função canActivate e vamos declarar uma constante token
que vamos chamar essa função que a gente acabou de criar, passando o request como parâmetro. Então, se for verdade e o type for igual a bearer, a gente vai armazenar o token que retornar nessa constante token, beleza?